Olá, docentes da UEMA. Neste vídeo, estaremos demonstrando como cadastrar um questionário. Inicialmente, o docente entrará no Siga UEMA Acadêmico. Ao entrar no portal do docente, selecionará a turma para a qual quer cadastrar o questionário. Na barra de ferramentas do lado esquerdo, na aba de Atividades, o docente selecionará a opção de Questionários, na qual ele terá todo o quadro resumo com os questionários que já foram cadastrados anteriormente. E para cadastrar um novo questionário, basta clicar no caso de uso, Novo Questionário. O docente terá os seguintes campos obrigatórios: o título do questionário e a descrição. Esse questionário deverá ficar associado a um tópico de aula, que já estará previamente cadastrado. No caso, eu vou vincular ao segundo tópico de aula. O docente poderá definir também o início desse questionário, assim também como o horário de início e o fim desse questionário, assim também como o horário de fim desse questionário. O docente também pode definir o fim da visualização. Mesmo que finde o prazo para o discente responder o questionário, esse discente poderá estar vendo esse questionário por mais alguns dias. No caso ele já tenha respondido, ele poderá ver as respostas que ele submeteu, assim também como o feedback dado. O sistema possibilita misturar as perguntas, que para esse caso, as ordens das questões elas serão mudadas de forma aleatórias, e também o sistema possibilita misturar as alternativas. E no caso, os itens, as alternativas, também ficarão de forma aleatórias, em caso afirmativo. O sistema também possibilita se vai ser exibido uma pergunta por vez ou se trará todas as perguntas de uma vez só. O sistema também possibilita que o discente faça o preenchimento mais de uma vez, caso o docente coloque um valor maior do que 1. E também o docente poderá fazer a restrição da duração do questionário. Nesse caso teste, estaremos utilizando 60 minutos. Além disso, o sistema possibilita o docente aplicar esse questionário para mais de uma turma, caso ele tenha, para aquele ano semestre, mais de uma turma. Bom, quanto aos feedbacks, os alunos podem visualizar as respostas antes do prazo de entrega do questionário. O docente pode definir se imediatamente após ele responder o questionário ou só depois que finalizar o prazo limite do questionário. Os alunos podem cadastrar o feedback de cada pergunta antes do prazo de entrega do questionário. Aí também o docente pode definir se é após ele responder o questionário imediatamente, se ele já vai ter esse feedback de cada pergunta, ou só depois que finalizar o questionário. Os alunos podem visualizar o feedback geral antes do prazo de entrega do questionário. Aí também o docente pode definir se é após ele responder o questionário imediatamente, ele vai ter acesso a esse feedback geral, ou se só depois que finalizar o prazo de submissão do questionário. E por último, os alunos podem visualizar as notas antes do prazo de entrega do questionário. Aí o docente também pode definir se vai ser logo imediatamente após ele responder o questionário ou só depois que acabar o prazo de finalização do questionário. Além disso, o docente pode criar feedbacks gerais, no caso, para discentes que acertaram de 90
a 100%, por exemplo. O docente pode colocar uma mensagem motivacional, por exemplo. Aqui eu estou botando só textos para exemplificar, tá? Na qual esse feedback vai ser adicionado e os discentes que acertarem de 90% a 100%, como foi o caso que a gente cadastrou, eles receberão esse feedback. E assim vai. O docente pode colocar diversos feedbacks de acordo com a faixa de acerto. Após isso, iremos clicar em salvar e continuar. E iremos para a parte do cadastro das perguntas, em que o docente irá clicar em nova pergunta. Lembrando que para inserirmos perguntas ao questionário, precisamos criar categorias. Essa categoria vai do docente, por exemplo. Pode ser uma categoria referente a determinado assunto, pode ser a categoria referente à unidade. Para o nosso caso, eu irei simular com uma categoria de unidade. Conhecimentos, unidade 1. Agora, iremos fazer a inserção das perguntas. Temos os seguintes tipos de perguntas. Eu irei exemplificar cadastrando cada tipo de pergunta. No caso, única escolha, como o próprio nome já diz, vai ter apenas uma resposta correta. O discente só poderá escolher uma das alternativas. O próximo passo é inserir as alternativas, após cadastrar cada alternativa, o docente irá clicar em adicionar a resposta. E essa primeira alternativa ela já vai constar no quadro de alternativas e um novo campo para cadastrar mais alternativas será listado. O docente poderá escolher um feedback para o discente que acertar a questão. O docente poderá também dar um feedback para caso o aluno erre. No caso, ele poderá colocar um texto. E, além disso, o docente precisa informar qual que é a alternativa correta, para que quando o discente responder, o sistema faça a averiguação se ele selecionou a alternativa correta ou a incorreta. Após isso, o docente clicará em salvar a pergunta. Como podemos ver, a pergunta já está listada, em que é uma pergunta de
única escolha. Iremos cadastrar mais outro tipo de pergunta, que no caso será do tipo múltipla escolha. Como o próprio nome já diz, será de múltipla escolha do discente, e então estaremos inserindo as alternativas. Como podemos ver, para cada alternativa, o docente pode dar um feedback e, além disso, o docente deverá sinalizar quais serão as alternativas corretas. O docente poderá dar um feedback para o aluno se ele acertar e dar um feedback se ele errar. Após isso, o docente clicará em salvar a pergunta. Como podemos ver, o nosso questionário já está ganhando forma. No caso, com a primeira pergunta que inserimos, de única escolha, a segunda de múltipla escolha. Iremos adicionar uma nova pergunta. Agora, dissertativo. Como o próprio nome já diz, a dissertativo, no caso, vai abrir um texto para o discente entrar com os dados descritivos. No caso, o docente ele pode ter a opção de fazer limitação da resposta. No caso, se é de caracteres, de palavras. Por nosso caso aqui, não faremos limitação, mas o docente tem essa ferramenta. E após isso, o docente poderá dizer qual que é a resposta daquela pergunta que será dissertativa. Lembrando que essa resposta só constará após o aluno responder e submeter a resposta dele. Da mesma forma das outras perguntas, o docente poderá dar um feedback, no caso, um feedback caso o discente acerte, ou um feedback caso o discente erre. Iremos inserir mais um tipo de pergunta. Agora, de forma numérica. A pergunta numérica é caso na pergunta
a resposta que o docente espera seja apenas um número, digamos, principalmente na área de exatas, por exemplo. O docente colocará o enunciado e o discente entrará com um valor exato numérico. Por exemplo, a resposta deu 40, pois o discente entrará com esse valor, e caso contrário, se ele inserir 39, o sistema já vai validar que aquela resposta está incorreta. Como podemos ver, o gabarito vai ser uma resposta numérica. E o docente também terá a opção de dar um feedback para o discente, se ele acertar, e o feedback se ele errar. Como podemos ver, o nosso questionário já está ganhando forma, com as perguntas que inserimos de forma cronológica, tá? Em que temos da mais antiga para as mais recentes. Lembrando que aqui esse gabarito estará visualizável apenas para o docente, a princípio. Para o discente, apenas após ele fazer a submissão de suas respostas. Estaremos inserindo mais uma pergunta. Desta forma, verdadeiro ou falso, o discente poderá estar escolhendo um item, no caso, de acordo com a proposta daquela pergunta que o docente lançou, e o discente irá dizer se é verdadeiro ou falso. O docente irá responder se a pergunta na qual ele inseriu logo acima, se é verdadeira ou se é falsa. No caso, para esse exemplo, eu irei utilizar como verdadeira. E assim como em todas as perguntas, o docente poderá dar o feedback. No caso, para o feedback se o aluno acertar a questão e o feedback se o aluno errar a questão. Então, após submeter todas as perguntas, como podemos ver, o docente poderá passar para a etapa seguinte, na qual temos as seguintes opções. Exibir um subconjunto aleatório de perguntas. No caso, se o docente tiver um banco de questões bem grande, digamos, 50 questões, se ele marcar como sim, esse questionário será mostrado por discente com um número restrito de questões. Digamos, ele tem um banco de 50 questões e ele quer que conste apenas 10 questões dessas 50. Então, dessa forma, poderá constar para o discente de forma aleatória as perguntas. Ou seja, pode ter pergunta que vai constar para um discente, pode ter pergunta que vai constar só para o outro discente. Então, isso evita possíveis colas. Quando se marca para exibir um conjunto aleatório de perguntas, também temos a opção de depende da última tentativa. O que é esse caso de uso? Se a alternativa marcada estiver como não, sempre que o discente acessar uma tentativa do questionário, as perguntas vão ser trocadas aleatoriamente. E caso a alternativa marcada seja sim, as demais tentativas do discente, caso esse questionário tenha mais de uma tentativa, serão iguais à sua primeira tentativa. Então é bom o docente ficar atento a essa questão. Para esse nosso caso aqui, como temos poucas perguntas, eu vou colocar
Exibir um subconjunto aleatório de perguntas, não. Quanto à avaliação, o docente pode definir se vai valer nota. No caso, eu vou colocar aqui como sim, para exemplificarmos. E a abreviação que o sistema pede é a abreviação que foi definida lá em lançar notas. Lembrando que temos um vídeo referente a lançar notas, em que é descrito essa questão do desmembramento das notas das unidades. Então você pode acessar esse vídeo lá no portal da CETIC no YouTube. No caso aqui eu vou usar a abreviação Q1, que é o questionário 1, e a unidade que eu vou escolher para esse meu teste é a unidade 1. Além disso, como para essa turma eu defini que será com média ponderada, ao selecionar que vai possuir nota, o sistema ele já me pergunta qual é o peso referente a esse questionário. No caso eu vou usar que vai ter um peso 8. Além disso, o docente pode fazer a notificação dos discentes, em que, ao publicar o questionário, esses discentes serão notificados. Finalizando todas essas informações, o docente poderá fazer a publicação do questionário. Assim também como salvar sem publicar, caso ele queira só salvar e ainda não deixar visível para os discentes. Mas para o nosso caso teste aqui, eu vou fazer logo a publicação. Pronto. Como podemos ver, o questionário já está constando aqui. No caso, como eu já tinha um questionário anterior, ele também constou e o novo questionário está logo aqui abaixo, na ordem cronológica, sendo listado dos mais antigos para os mais recentes. O docente poderá estar visualizando esse questionário, assim como revisando as respostas que ele colocou, revisando todos os itens, né, como perguntas, alternativas. E o questionário já estará disponível para os discentes. Se for o caso do docente querer alterar o questionário, ele poderá também estar fazendo a alteração desse questionário, clicando em alterar questionário. Também, se for o caso do docente fazer a exclusão do questionário, ele tem a opção de remover o questionário. E assim que os discentes começarem a fazer as submissões de suas respostas, o docente poderá estar visualizando as respostas. No caso aqui, como acabamos de cadastrar, ainda não temos respostas. Mas assim que forem sendo cadastradas, já vai sendo listado com os discentes que responderam e o progresso em relação ao questionário em questão.